Efésios, capítulo 5, versículo 20. Efésios 5, 20. A palavra de Deus diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por essa noite tão agradável na sua presença. Queremos declarar, ó Pai, que o seu favor é sobre nós. Te louvamos pela vida de cada irmão que está aqui, por sua graça. Pai, declaramos que a palavra, ó Deus, trará revelação, falará ao nosso coração as suas verdades, e em nome de Jesus sairemos daqui edificados, transformados nos nossos pensamentos, e em nome de Jesus praticando aquilo que nós ouvimos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra essa noite a respeito da gratidão. Gratidão. Eu costumo dizer, já falei isso aqui algumas vezes, quero repetir novamente, que a gratidão abre portas. Na verdade, a gratidão tem poder para mudar um ambiente. A gratidão muda tudo. Muda o nosso prisma, muda a maneira de nós enxergarmos a vida, muda a maneira de nós enxergarmos a crise, muda a maneira de nós enxergarmos as circunstâncias que estão ao nosso redor. Dá gosto nós vivermos e convivermos com pessoas que são gratas. É bom, não que o nosso ego necessite disso, mas é bom você saber que você ajuda, você abençoa, você faz algo para alguém, e como troca, como a resposta, você tem aquela frase tão agradável, tão gostosa de ouvir, que é, e também de dizer, muito obrigado. Eu não sei se você tem o hábito de dizer isso, de falar isso, mas eu gosto de agradecer. Você tem que desenvolver a sua vida nesse estilo. Você tem que aprender isso. Muitas vezes as pessoas nos servem, fazem coisas que nos beneficiam, que nos ajudam, e nós muitas vezes não temos esse hábito, principalmente no ambiente de casa, principalmente no ambiente familiar, não é? Eu estava em casa trabalhando essa semana, estava ali no computador, envolvido ali com umas coisas, e aí a minha esposa pegou e me trouxe um café com leite. Olhei para ela e falei, ué, na minha cabeça eu afirmei a frase assim: não me lembro de ter te pedido café com leite, né? Aí sorri para ela e falou: o que foi? Eu falei sim, uai, nada, só estou abismado, você me serviu um café com leite? Ela falou, claro. Aí eu falei assim, então tá bom, obrigado. E ela pegou e saiu. De repente volta ela com, obrigado, Alexia, né? Todo dia eu falo obrigado para as irmãs e para os irmãos que trazem água para mim aqui. Às vezes não falo no microfone, mas eu agradeço. E aí, ela pegou, não bastasse isso, trouxe ainda um lanche, né? Um pãozinho e tal, serviu. Falei, uau. Falei, estou me acostumando bem demais assim, né? Falei, obrigado. Aí outro dia, sentado ali no sofá, terminei de almoçar, estou sentado, um livro na mão, ela vem com uma canequinha de arroz doce e me serve. Eu falei, Jesus amado, o que eu posso fazer para uma mulher que não cansa de me servir, né? Eu só tenho a agradecer, louvar a Deus e servir também. Então, essa palavrinha é chave, irmãos. Sabe por quê? Porque a gratidão é uma virtude. A gratidão é um estilo de vida que nós aprendemos a desenvolver, principalmente aqui, principalmente no ambiente da igreja. Deus, Ele lida conosco baseado nisso também, queridos. Sabe, irmãos, gratidão poderia ser também traduzida como louvor, como exaltação. Você está elogiando uma pessoa que te fez um bem. Ela te fez um bem e você a elogia, e você a louva. Louvor é a mesma coisa que elogio. Quando você louva a Deus, você está elogiando a Deus. Você está dizendo uma palavra que separa Deus de qualquer outra coisa, que faz separação, que faz distinção, que trata de uma maneira especial. A gratidão, então, é uma característica que deveria ser clara na vida de todos aqueles que servem a Deus. É uma virtude que precisa ser cultivada, desenvolvida continuamente. Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa.
a gratidão também é uma arma contra a justiça própria. Porque muitas vezes nós temos no nosso coração muitas coisas a colocar na mesa para Deus. Falar: Senhor, eu estou te servindo há tantos anos, olha, eu tenho feito tantas coisas, olha só, eu não falto célula, eu não falto culto, veja bem, olha tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho te servido, eu tenho há tantos anos buscado o Senhor, entrego minha vida ao Senhor. Puxa vida, e quanto tempo que eu estou te pedindo isso, e o Senhor não me dá? Um coração grato, ele sempre vai considerar que o outro faz mais do que deveria fazer para nós. A gratidão nos leva a desenvolver um coração que reconhece que nós temos recebido mais do que deveríamos, mais do que mereceríamos. É por isso que a gratidão tem tudo a ver com graça. A raiz da palavra é a mesma. E é por isso que a gratidão trata com a nossa justiça própria. Porque nós somos muito rápidos em exigir coisas que nós queremos. Sabe, queridos, a gratidão nos leva a Cristo. Porque nos faz reconhecer que tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que nós recebemos por causa dele. Nada tem a ver comigo. Eu gosto de uma música, eu ouço constantemente na internet, que diz assim: tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei aonde eu quero ir, né? Tem tudo a ver com ele, né? A cruz revela o seu amor por mim. Ou seja, não tem nada a ver comigo. Tudo que eu tenho recebido tem vindo dele. Ele é a fonte de todas as coisas. Então, as pessoas que são muito cheias de justiça própria, elas sempre vão ter dificuldade de reconhecer o bem que elas receberam. Não tem nada a ver. Sabe, irmãos, o que eu tenho recebido de Deus não tem nada a ver com eu ser bom, não tem nada a ver com eu ser capaz, competente, amoroso, dedicado. Não. Sabe qual que é o exemplo disso? O exemplo disso eram os fariseus, que andavam com Jesus quando Jesus esteve aqui na terra. Os fariseus cercavam Jesus, andavam ao lado de Jesus, se iludiam, aliás, e por se iludirem, por se embriagarem com as obras deles mesmos, eles achavam que tinham justiça e direito diante de Deus. Sabe, os fariseus eram pessoas que, na sua religião, eles achavam que eles já cumpriam o bastante, que eles eram melhor do que os demais. Irmãos, uma praga na vida de qualquer um de nós é achar que nós somos maiores ou melhores do que alguém. Sabia? Porque todas as vezes que nós nos achamos melhores ou maiores do que alguém, nós estamos nos tornando pessoas muito diferentes de Cristo. Porque Jesus, ele disse o seguinte lá em Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20. Se eu não me engano é versículo 23 ou 24, de Mateus 20. Ele diz assim: o Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, ele veio para servir. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Aquele que quer ser o maior, sirva aqueles que Deus colocou ao seu lado. Ou seja, o próprio Jesus viveu uma vida assim. Ele não se achou melhor do que ninguém, não. Eu fico pensando quando ele foi entrar em Jerusalém montado num jumento. Deixa eu te falar, não era a coisa mais honrosa a se fazer a alguém tão importante. Mas Jesus não se importou. Jesus simplesmente louvou a Deus. Sabe, queridos, muitas vezes nós não temos essa disposição de agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque nós achamos sempre que nós merecemos mais. Então você olha para sua casa e reclama: ah, Deus, eu não aceito esse negócio aqui não. Olha isso aqui. Deixa eu te falar uma coisa. A murmuração, a fonte da murmuração é a justiça própria. A fonte da murmuração é a justiça própria. Por quê? Porque eu só murmuro porque eu acho que eu merecia coisa maior, melhor. Você concorda comigo? Você reclama da sua mulher, sabe por quê? Porque você acha que você merecia uma esposa melhor. Você reclama do seu marido, porque quando você olha para você, fala assim: puxa vida, logo eu, o que eu fiz para merecer isso? Ou seja, eu sou tão boa, eu sou tão excelente esposa, e Deus foi me dar um marido desse. O que você está dizendo? Eu sou tão excelente. A murmuração revela a justiça própria, meu irmão. A murmuração revela a justiça própria. Tem uma coisa que eu tenho arrepio na minha vida, é murmuração. Lá em casa eu sou uma antena para murmuração. Se eu vejo filho ou esposa reclamando, graças a Deus nós não temos esse hábito,
Mas se porventura acontece, irmãos, eu trato de maneira firme. Eu sempre falo isso. Não reclame, porque a gratidão abre portas. Falar gratidão abre portas. Falar gratidão muda tudo. E é verdade. É verdade, irmãos. A gratidão te faz enxergar num outro prisma. A murmuração te leva a enxergar aquilo que você não tem. Agora a gratidão te leva a enxergar aquilo que você já recebeu. Olha o paradigma diferente. Então se eu reclamo, se eu murmuro, se eu acho terrível o que eu tenho, olha a minha vida, olha meu salário, olha a minha família, olha a minha casa, olha meu carro, olha isso, olha aquilo. Se você ficar reclamando aqui, deixa eu te falar, você vai ser impedido de enxergar tudo aquilo que Deus tem te dado. E deixa eu te dizer, a justiça própria vai te afundar na murmuração, filho. Porque a justiça própria te faz cair na lei do merecimento. Olha como é sério. Na lei do merecimento. Você pode dizer assim, não, quando eu era criança eu já passei por tanta necessidade. Quando eu fiz isso, nossa, eu já sofri tanto. Eu já passei por tantas situações difíceis. Aí você fica olhando para todas as dificuldades que você teve. Diante de Deus ou diante do mundo espiritual, o que você está dizendo? Eu mereço. Por favor, eu mereço alguma coisa. Deus olha para mim, olha que desgraça que é a minha vida. Irmão, deixa eu te falar, não é assim que Deus age. Não é no nível da justiça própria que a graça vai descer sobre você. Porque a justiça própria clama pelo merecimento. Agora a graça nos leva, a gratidão nos leva a experimentar da graça. As coisas não estão boas? Olha para o que você já recebeu. O salário não está tão excelente como você esperava que fosse. Olha que você tem salário. Tem outros que não têm. A casa que você mora, na verdade, está com goteira. Ok, tem gente que está morando debaixo da marquise na rua. Quando você for orar, você vai dizer, Senhor, eu te louvo, Pai. Porque o Senhor me deu uma casa, porque eu tenho um salário, Senhor, eu não tenho nem palavras para dizer para o Senhor. Então, obrigado. A única coisa que eu tenho a dizer é o seguinte, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Aí o Senhor vai olhar para você e vai falar, olha, esse rapaz realmente, embora não tenha tanto, porque passou por tal situação, tomou um revés na vida financeira, né? Olha só, a casa dele está com goteira, e ainda assim desenvolve um coração grato. Eu vou, na verdade, liberar sobre ele graça e favor. Sabe por quê, irmãos? Porque não caiu na justiça própria. Porque não caiu no merecimento. Querido, uma das coisas mais ruins, mais difíceis na vida de uma pessoa é cair por esse caminho. Sabe, como eu disse para vocês, os fariseus estavam vivendo assim. A cegueira era tanta na vida deles, que eles estavam diante da salvação, eles estavam diante do Messias, estavam diante do Deus encarnado, Jesus, o Cristo, e eles não reconheceram a Jesus. Sabe o que é gratidão? Gratidão é o homem dizendo, eu sou o devedor do teu amor, do teu favor e dos teus cuidados para comigo. Só é grato aquele que sabe que foi abençoado, que foi perdoado de uma dívida que ele não tinha como pagar. Só desenvolve um coração de gratidão quem consegue enxergar essas coisas. Como eu te falei, a gratidão precisa se tornar um hábito diário. Muitas vezes nós não nos lembramos de agradecer porque nós reclamamos. Porque no nosso coração está a reclamação. O sentimento de gratidão nos liberta da preocupação. Nos acalma. Sabe por quê? Porque você está olhando para as coisas boas que você recebeu. E porque você está olhando para as coisas boas, o seu coração consegue ser grato. E como eu te falei, a gratidão abre portas. Quando nós agradecemos, o nosso coração descansa. A nossa mente se aquieta. Nós relaxamos mais, dormimos melhor, ficamos livres de tantas tensões da vida moderna. Sabe, irmãos, eu passei por uma situação desconfortável, ruim. Os irmãos se lembram, em outubro do ano passado,
eu fui para a Índia, lá, conheci a obra lá, e na nossa volta, nós passamos por algo muito ruim, assim. Nós ficamos dentro de uma aeronave, no aeroporto, lá em Delhi, 5 horas, com todas as portas fechadas e com o ar-condicionado desligado. Não sei se você sabe o que é isso. E também não sei. É que assim, não é em todos os lugares do mundo que existe o hábito de tomar banho todo dia. Ficar 5 horas dentro de uma aeronave, com mais de 250 pessoas, com o ar-condicionado desligado, com as portas fechadas, não foi uma boa experiência. E quando eu estava lá dentro, eu falei assim, pelo amor de Deus, que empresa é essa? Que coisa? Não, eu vou reclamar. Aí juntamos lá um bolinho lá, não, nós vamos chegar lá e vamos fazer o seguinte, abre essa porta aí, nós vamos descer, toma uma decisão e tal. O que eu vou te falar, os pastores até tiraram sarro de mim. Eu falei, quando eu levantei, todo cheio de justiça própria, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu estou fazendo uma viagem, que eu sonhava em fazer. Recebi a maioria do valor que eu investi nessa viagem, foi oferta dos irmãos, das pessoas que investiram na minha viagem. Falei, tem tanta gente querendo fazer isso, e eu estou aqui, estou num outro país que eu gostaria de conhecer, e estou reclamando por ficar algumas horas dentro de uma aeronave. Falei, eu não. Falei, quer saber? Eu vou deitar nessa poltrona aqui e vou descansar. Irmãos, ficou por 5 horas o avião parado, com tudo fechado. E eu dormi, eu acho que dessas 5 horas, eu dormi umas 2h30, deitado na poltrona. Os pastores até tiram sarro de mim. O Alex, ele dorme à toa, qualquer coisa ele dorme. Eu quero te falar, eu durmo mesmo, eu descanso, né? Ao agradecer, o nosso coração descansa, nossa mente aquieta, nós relaxamos mais, nós dormimos melhor, ficamos livres de tantas tensões da vida moderna. Sabe, a gente fica sem essa pressão de ter que dar resultados. Deixa eu te falar uma coisa, descanse no Senhor e seja grato por aquilo que Ele já te deu. Amém? Aprenda a olhar isso. A gratidão, ela tem poder para curar doenças psicossomáticas. Não sei se você sabe, mas tem muitas doenças que elas acometem as pessoas por causa de sentimentos, por motivos emocionais, por causa da emoção. E aí o que acontece? A pessoa fica tão preocupada, tão envolvida com os problemas, tão chateada, nervosa, não consegue dormir. Ela deita na cama, coloca a cabeça no travesseiro e não consegue fechar os olhos. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Depressão. A depressão, que é dita por aí que é a doença do século, não é nada mais, nada menos do que alguém se batendo, tentando resolver os próprios problemas. É alguém que, infelizmente, ainda não aprendeu a descansar na bondade de Deus. Ah, pastor, eu acho que eu já passei por isso, ou eu acho que eu vivo isso. Olha, querido, então o meu conselho para você é o seguinte: aprenda a descansar nos braços do Pai. Quem descansa nos braços do Pai não tem esse nível de preocupação. A gratidão tem o poder de transformar um momento simples, como o momento de uma refeição, como um esplendoroso banquete. Deixa eu te falar, dependendo do jeito que você olha para a mesa que está posta, aquilo ali pode ser para você um banquete ou pode ser para você um fiasco. Você se alegra quando sua esposa coloca a mesa, sua mãe, seu marido, coloca a mesa, arroz, feijão e ovo frito? Irmão, vou falar para você, eu gosto. Se tiver uma abobrinha cozida, acabou, não precisa mais nada. Se quiser dispensar alguma deles, pode dispensar. Quero te falar, muito simples de me agradar. Mas é verdade que comer na sequência, sempre isso, não é algo muito agradável, não é? Deixa eu te falar. Agora, se você olhar para essa mesa, arroz, feijão e ovo, e lembrar como uma cena que marcou minha vida uma vez, já contei há muito tempo atrás aqui, nós tínhamos cultos antigamente. O culto da manhã da Videira de Curitiba era aqui no Xaxim. E toda manhã, 9 horas, começava o culto aqui, e aí todos os pastores vinham. O culto dos pastores da cidade era aqui. E aí eu me lembro que um dia terminou o culto, vamos embora e tal, não sei o quê, fechei o prédio, estava descendo para minha casa, quando eu passei aqui nessa loja de carro, que tem uma lixeira do lado ali, eu vi um andarilho.
fuçando o lixo e ele achou ali um sachê de molho de tomate. E ele catou aquele sachê do lixo, colocou na boca e começou a puxar o resto de molho de tomate que tinha dentro daquele sachê. Nossa, aquilo marcou minha vida. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Falei, do que eu estou reclamando? Do que eu reclamo? Eu posso reclamar na minha vida? Eu fui até a esquina. Falei, eu não vou conseguir ficar sem fazer nada. Voltei, o carro, falei para o rapaz, falei, vai naquela churrascaria ali que eu quero te dar uma coisa. E ele foi, e eu paguei um almoço para ele, comprei um refrigerante, uma Coca-Cola. E ele falou, eu falei, você precisa de mais alguma coisa? Ele falou assim, eu preciso voltar para casa, eu moro lá no Tarumã. Falei, nossa. Falei, você vai pegar um ônibus? Vou pegar um ônibus. Eu peguei e dei mais R$10 para ele. E ele falou, Senhor, eu estou com uma ferida. Ele mostrou uma ferida na perna. Ele falou, eu preciso de um antibiótico, preciso comprar um remédio. Sei que eu devo ter dado uns R$40, R$50 para ele. Eu peguei o que tinha, entreguei na mão dele e falei, olha, eu não sei o que você vai fazer com esse dinheiro. Mas quero dizer para você que hoje eu aprendi a ser uma pessoa mais grata a Deus pela minha vida. E aí eu ofertei aquele dinheiro na vida dele e fui embora. E no caminho eu lembro de ter explicado para o Davi, a Lívia, eu não lembro se a Lívia tinha condição de entender ainda, ela era muito novinha. E eu ensinei meus filhos a respeito da gratidão. Sabe, queridos, quando nós olhamos para situações assim, nós aprendemos a dar valor naquilo que nós temos recebido. Sabe? Você tem que se lembrar, todos aqueles que estão ao seu redor, que fazem algo para te ajudar, você precisa manifestar essa gratidão, expressar isso. Quando nós expressamos gratidão, nós encontramos, talvez nós encontremos força para trabalhar melhor, e naturalmente nós prosperamos por causa da nossa gratidão, porque nós não olhamos com olhar de reclamação. Sabe, eu já trabalhei em ambiente de muita murmuração. Muita murmuração. Eu trabalhava numa empresa, antigamente, em que as pessoas que me ensinaram a trabalhar, só reclamavam. Reclamavam de tudo. Eles faziam de tudo para levar a empresa a se dar mal. Aí, eu trabalhava com móveis, né? Aí a ponteira, estava sempre reclamando, tem que ponteira melhor, essas ponteiras aqui é porcaria, preciso de uma máquina tal. Sempre reclamando, sempre murmurando, sabe? Todo dia reclamava. Reclamava do salário, reclamava do vale alimentação, só reclamava. E eu, na verdade, aprendi desde aquele tempo a desenvolver um coração grato. Eu tive a oportunidade de iniciar uma profissão ali, eu tive a oportunidade de aprender ali a trabalhar naquela área, e ali eu falei, é aqui que eu vou crescer. E deixa eu te falar uma coisa, Deus foi me dando oportunidades, e eu cresci dentro daquela empresa. E aí aconteceu algo, a empresa na verdade teve que fechar, eu tive que mudar de empresa, e os rapazes que me ensinaram a trabalhar saíram antes de mim. E aí, quando eu fui procurar emprego em uma outra empresa, eu fiquei sabendo que eles estavam empregados na empresa tal, e eu falei, leva um currículo meu, para ver se eles me contratam. Eles levaram o meu currículo lá, e para surpresa deles, eu fui contratado como supervisor deles. Ou seja, a gratidão me promoveu. A gratidão abriu portas. E a ingratidão deles só fechou portas. Deixa eu te falar uma coisa. Aprenda a olhar com os olhos do Senhor para as coisas que estão ao seu redor. Às vezes você reclama do seu carro, você reclama, do seu emprego, da sua esposa, dos seus filhos. Olhe ao redor. Faça esse exercício. Olhe ao redor, perceba as pessoas ao seu redor, perceba o que tem acontecido, o que as pessoas têm vivido ao seu redor. Então, lembre-se de expressar gratidão. Alguém te fez um favor, agradeça. Alguém te abençoou lá na sua casa, no seu trabalho, agradeça. Deixa eu te falar, vou fazer um desafio para você aqui. Se você trabalha no mercado de trabalho lá fora, eu quero te desafiar o seguinte: amanhã, segunda-feira, provavelmente você vai trabalhar. Amém? Quantos aqui estão empregados? Amanhã vão levantar de manhã para trabalhar? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus pela sua vida. Amém? Então você vai fazer o seguinte: você vai chegar lá no seu trabalho, é um desafio. Quantos aqui aceitam o desafio sem saber?
Diminuiu as mãos, hein? Levanta de novo a mão. E quem aceita o desafio, levanta a mão. Glória a Deus. Alguns ainda não levantaram. Que trabalho, mas tudo bem, vai lá. Talvez depois que eu falar, você vai aceitar. Você vai chegar lá amanhã de manhã, no seu trabalho, vai procurar o seu supervisor imediato, seu gerente, o dono da empresa, alguém que esteja acima de você, e vai dizer para ele o seguinte, fala, olha, nessa manhã eu quero aproveitar e agradecer a oportunidade que eu tenho nessa empresa. Obrigado. Olha, talvez você seja uma pessoa que já tenha reclamado muito para esse supervisor, esse gerente, esse patrão, sei lá. Mas você vai chegar para ele e vai dizer para ele, fala, olha, talvez eu já tenha reclamado muito com você, mas hoje eu quero mudar meu discurso. Eu quero te agradecer, porque hoje eu pude levantar da minha cama, vir trabalhar, e eu tenho um emprego, e louvado seja Deus pela sua vida. Eu quero, na verdade, prosperar dentro dessa empresa. Se você é patrão, você vai fazer diferente. Você vai procurar seus funcionários, ou então, né, lá no seu grupo de trabalho, né, você vai, na verdade, levar uma palavra. Falar, olha, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que são funcionários da minha empresa. Quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor colocou pessoas preciosas para andar comigo. O meu desejo é que Deus te prospere, que você possa crescer e experimentar coisas grandes na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Irmão, deixa eu te falar. Se você fizer isso, é possível que o ambiente de trabalho mude. O ambiente de trabalho pode mudar diante de uma atitude dessa. Então, pastor, o que eu posso ganhar com isso? Quais são os benefícios que eu tenho em desenvolver um coração grato? Vamos lá para João capítulo 6, versículo 11. Vamos ver o que a gratidão de Jesus gerou nesse texto. João 6, 11. Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto o queriam. Uau! Você lembra desse texto? Jesus estava diante de uma multidão, os discípulos desesperados ali falavam, Senhor, vamos dispensar esse povo para que eles possam ir para casa, porque imagina só na hora que eles forem comer, que desespero que vai ser, a gente não tem dinheiro para dar de comer para todo esse povo. Dispensa eles. Aí eles vão para as aldeias próximas aqui e comem. Aí Jesus falou assim, o que nós temos para dar de comer para eles? Aí eles olharam e falaram, tem um menino ali que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus disse, traga os 5 pães e 2 peixes. Deixa eu te falar, se fosse você que tivesse que alimentar essa multidão, que tipo de oração você faria a Deus? Provavelmente você ia orar, né? Provavelmente. Mas que tipo de oração você ia fazer para Deus? Senhor, eu quero te pedir, por favor, me abençoa. O Senhor está vendo a situação que eu estou? Estou numa situação difícil. Eu tenho só 5 pães e 2 peixes. Eu tenho mais de 5.000 pessoas aqui para alimentar, Senhor. Por favor, seja misericordioso comigo. Perdoa todos os meus pecados. Multiplica o pão. Faz com que todo mundo saia daqui alimentado. Talvez você ia orar assim. Talvez você ia, sei lá, pedir para Deus multiplicar. Jesus, ele não fez isso. Você viu aí o que Jesus fez? Jesus simplesmente tomou os pães e deu graças. Jesus agradeceu. A maioria de nós, se estivesse na mesma situação de Jesus, onde precisava suprir uma grande necessidade, os recursos não fossem suficientes, provavelmente nós usaríamos uma oração de fé, íamos pedir um milagre, íamos, na verdade, fazer uma declaração profética. Eu quero declarar profeticamente que cada pessoa que pegar uma migalha desse pão, ao colocar na boca, vai se sentir plenamente satisfeito. Talvez você ia pedir assim, não é? Não sei qual seria a sua oração, mas Jesus simplesmente tomou os pães na mão, os pães e os peixes, levou para o céu, deu graças, agradeceu. Qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado dessa atitude de Jesus? O milagre da multiplicação aconteceu e todos foram alimentados e ainda sobrou. Sabe qual é o milagre, irmãos? Qual é o primeiro benefício de ter um coração grato? É que a ação de graças multiplica o pão. Fala, ação de graças multiplica o pão. Sabe, queridos, quando nós damos graças a Deus pelo que Ele nos tem dado, nós provaremos de uma multiplicação
de tudo aquilo que nós temos confiado nas mãos de Deus. Quando você ora por aquilo que você tem, Deus entrega a você aquilo que você ainda não tem. Amém. Quem falou amém aí, eu creio nisso, eu creio nesse amém. Sabe, se você é capaz de orar por aquilo que está à mesa, Deus é capaz de te dar aquilo que ainda não está. Se você é capaz de orar agradecendo por aquilo que Ele já te deu, Deus é capaz de levantar, de trazer dos céus aquilo que você ainda não recebeu. Quantos vivem reclamar? Reclamam de tudo. Do salário, do emprego, da casa, das roupas, do cabelo que tem. Está enrolado, quer liso, quer enrolado, quer loiro, quer vermelho, quer branco, né? Amém. Deixa eu te falar. Pode parecer uma brincadeira, mas tem pessoas que não são contentes com aquilo que Deus deu para elas. Com o corpo, com coisas naturais, um tipo de roupa. Deixa eu te falar, irmão, nós temos que aprender a declarar nossa gratidão a Deus. Muitas pessoas vivem a reclamar. Deixa eu te dar um conselho. Pare com isso hoje. Decida parar. Decida mudar essa história. Mude os seus discursos. Mude os seus discursos. O Pai quer dar a você, quer mostrar a você da fidelidade dEle. Olha, irmão, eu quero te dizer uma coisa muito preciosa. As aflições desse mundo, as dificuldades que nós passamos aqui, as adversidades que nós passamos aqui, são necessárias para que nós entendamos que aqui não é o céu. Tem gente que ama essa terra. Tem gente que fala de morte, ele faz até... Fala de morte, ele vai, Deus o livre, está amarrado, não quero morrer. Deixa eu te falar, meu irmão, você é apaixonado por essa terra. Você é doido por esse lugar aqui? Oh, filho. Deixa eu te ensinar, você não nasceu para viver aqui. Você é um ET nessa terra, meu filho. Você não é um cidadão dessa terra. Você não sabe ainda? Deixa eu te contar. Já está escrito na Bíblia há muitos anos atrás. Mas você é um concidadão do céu. Não da terra. Fala por irmão aí, você é Joe. De outro mundo. Essa foi estranha, né? Mas tudo bem. Vale como quebra-gelo. O irmão é Joe. É de outro mundo, né? Você não é dessa terra. Deixa eu te falar, você não vai experimentar plena abundância e fartura aqui, meu irmão. Não vai. Eu gosto muito de um vídeo. Eu fiquei sabendo que ele foi até removido da internet. Eu tenho no meu computador. Mas o vídeo se chama assim, O Dom da Infelicidade. É estranho. Mas aí ele é muito joia. É um texto do Max Lucado, que ele diz o seguinte, fala assim, olha, nós temos um desejo de encontrar plena felicidade aqui na terra. Aí ele usa o exemplo de um peixe. Pega um peixe, tira ele do mar, coloca ele na areia da praia, debaixo de um guarda-sol, dá ele uma água de coco, né? Coloca muito dinheiro ali do lado na carteira dele, dá ele uma revista Playfish, né? Dá, na verdade, a oportunidade dele viajar por vários lugares, né? E experimentar muitas coisas, comer as melhores comidas ali, né? Nos melhores lugares desse mundo. Você acha que o peixe vai ficar feliz? Se as suas brânquias não vão, na verdade, né, dar espasmos. Sabe por quê? Porque o peixe não nasceu para ser feliz na areia. Agora, quer ver o peixe feliz? Devolva ele lá no mar. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você não nasceu para ser feliz aqui, você nasceu para ser feliz na presença de Deus. Há 1 ou 2 domingos atrás eu trombei com o Paulo ali atrás e falei, Paulo, Jesus podia voltar. Aí ele falou, pastor, isso ia ser tão bom. Eu falei, amém, meu irmão, aleluia, vamos orar com mais intensidade então para Jesus voltar logo. Porque se Jesus voltar logo, irmão, daí não tem Temer, não tem Dilma, não tem, sabe, problema nenhum, não tem falta, não tem nada. Eu vou estar no banquete do rei, eu vou estar na presença do meu pai. Olhando para o meu Jesus, o que é isso? Acabou tudo. Você não tem preocupação com mais nada. Meu irmão, vai ser tão glorioso. Nós temos que aprender a viver isso. Nós temos que aprender a ser grato. Nós temos que aprender a desviar o nosso olhar das coisas naturais. Sabe, muda o seu discurso.
Essas lutas, essas adversidades são necessárias. Como eu disse, para que você entenda que não vai ser só coisa boa aqui na terra. Mas também, essas dificuldades, elas estão para que nós possamos ver como Deus cuida e revela o seu amor, suprindo e abençoando todos aqueles que nele confiam. Deixa eu te falar, algumas faltas que nós temos, elas servem de experiências para nós testemunharmos e para nós provarmos da bondade e da fidelidade de Deus. Não é bom ficar doente, e não é o propósito de Deus que ninguém fique enfermo, mas como é bom experimentar o milagre. Alguém já disse um dia, melhor do que experimentar o milagre é não precisar dele. Concordo com isso, amém? Sim ou não? É ruim você ter que ficar esperando um milagre, né? O coração muitas vezes fica ali, naquele desespero de buscar o Senhor. Ok, o sentimento muitas vezes não é bom, mas deixa eu te falar, quando nós experimentamos de um milagre, a sensação que vem depois é de nunca mais abandonar esse Deus. Nunca mais. Minha esposa, uma vez quando a Lívia nasceu, ela teve uma experiência muito complicada com a Lívia. A Lívia quase morreu nos braços dela. Engasgada, com refluxo ali, ela aspirou o próprio vômito e engasgou. Ficou com o lábio roxo, com o rosto esbranquiçado, perdeu as forças e não tinha forças para respirar. A Aline ela diz no testemunho que ela sentia a vida da Lívia se esvaindo. Ela sentiu que a Lívia estava perdendo a vida ali nos braços dela. Foi quando Deus deu uma direção para ela. Ela puxou com a boca o nariz da menina. Não é a melhor orientação médica, mas ela já tinha seguido todas as orientações via telefone de SAMU, que mais? CIAT e tudo mais, e nada tinha resolvido. De repente ela sentiu, vou puxar o nariz dela. E quando ela puxou, veio aquela tromba de leite pelo nariz da menina, e a menina conseguiu respirar. Deixa eu te falar, o que dizer de um Deus que nos dá a oportunidade de hoje de olhar para a Lívia com 7 anos e ver essa menina ativa, correndo para lá e para cá? Você concorda comigo? Que é muito favor, é muita graça. Quando nós olhamos para um milagre, nós falamos, meu Deus, como o Senhor é bom. Então o milagre é uma experiência que Deus nos dá para que nós possamos, nessa oportunidade, expressar essa gratidão a Ele. Sabe, queridos, a gratidão ela abre portas na nossa vida. Muitas pessoas, infelizmente, não avançam em algumas áreas da sua vida porque o discurso é só de murmuração. A partir de hoje, comece a louvar, comece a dar graças a Deus por tudo que você tem. Comece a exaltar o nome do Senhor. Deixe o Espírito Santo mudar seu discurso. Deixe o Espírito Santo mudar seu coração. Para de ser pessimista. Para de olhar para as coisas com um olhar negativo. Sabe, tem gente que você pergunta, como é que está? Está daquele jeito. Deus do livro. Não tem jeito não. Acho que eu vou meter o pé em tudo, vou jogar tudo para cima. Não tem jeito. Meu irmão, muda o seu discurso. Muda hoje. Peça isso para o Espírito Santo. Deus, muda a minha fala. Deixe que a minha murmuração se converta em louvor. Deixe a minha reclamação se converter em fé. Para que a incredulidade não tenha espaço. Para que a escassez seja transformada em suprimento. Para que a morte seja transformada em vida. O Senhor quer levar você nesses dias a um novo nível de relacionamento com Ele. De ações de graça. E deixe Ele gerar a multiplicação na sua vida. O segundo benefício de ter um coração grato é que a ação de graças gera vida. Abra em João capítulo 11, ou avance algumas páginas. Estava em João 6, agora vai João 11, 41. João 11, 41. Diz assim, tiraram então a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou, desatai-o e deixai-o ir. Irmãos, esse texto é mais um texto. A ressurreição de Lázaro, Jesus fez exatamente como ele fez na multiplicação de pães.
A ação de graças na multiplicação de pães gerou, na verdade, multiplicação. Agora aqui, na ressurreição de Lázaro, quando Jesus agradeceu, ele converteu a morte em vida. Jesus, ele podia repreender espírito de morte. Jesus poderia, na verdade, fazer uma oração ali, convocar todo mundo a estender as mãos. Jesus poderia, na verdade, ter feito uma vigília na frente dali da cova, para declarar a vida de Lázaro. Não. Jesus simplesmente olhou para os céus, olha o que o texto diz. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, o Senhor sempre me ouve. Essa é a oração de alguém grato. Essa é uma oração de alguém que é convicto de que o seu Pai, o seu Deus é bom. Quando Jesus chegou 4 dias depois da morte de Lázaro, Marta foi para Jesus fazendo uma reclamação. O que Marta disse? Olha, Jesus, eu quero te falar uma coisa. O senhor chegou hoje aqui, faz tempo já que eu chamei o senhor. 4 dias já que meu irmão estava mal. Meu irmão morreu faz 4 dias. O senhor chegou agora. Já era, Jesus. Já foi. Acabou. Sabe o que Marta disse? Jesus. Eu não sei como é que ela disse, porque a Bíblia não fala a inflexão, né? Não dá a inflexão da frase. Mas eu penso para mim que Marta estava com o dedo em riste, apontado na direção do nariz de Jesus, e ela disse: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Sei você, seu irmão morreu. O único milagreiro que você tem notícia não veio na hora que você chamou. Quando o milagreiro chega, o que você diz para ele? Teu irmão morreu. Na sua cabeça, morreu, acabou. O que você vai dizer para ele? Foi exatamente isso que Marta disse. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Marta cedeu às acusações, à condenação. Sabe o que acontece, meu querido? Condenação e acusações removem o favor de Deus. Então vigie os seus lábios. Vigie o que você diz a respeito das coisas da sua vida. Cuidado com o que você fala a respeito do seu casamento, a respeito dos seus filhos, a respeito do seu salário, da sua condição financeira, a respeito do seu trabalho, a respeito das oportunidades que você tem na vida. Cuidado com o que sua boca proclama. Cuidado! A murmuração fecha portas, meu irmão. A murmuração fecha portas. Todas as vezes nós reclamamos. Maria nem saiu de casa. Estava emburrado com Jesus porque ele demorou. Então é o seguinte, vigie com as suas emoções. Sabe por quê? Porque as emoções são burras. As emoções olham para o próprio umbigo. Crente que anda pela emoção, ele é um crente egoísta. É um crente que se preocupa somente consigo. Não se preocupa com quem está ao seu redor. É aquela história da mãe que está chateada com o pai, daí não vai na igreja e não leva o filho na igreja. O que o egoísmo da mãe fez? Com que o filho fosse privado da comunhão com a igreja. Deixa eu te falar, a emoção é burra se não for guiada pelo Espírito. As emoções são muito boas, desde que o Espírito esteja no comando delas. Agora, se você não tiver com o Espírito controlando as suas emoções, deixa eu te falar, elas vão te levar à ruína. Você vai se isolar das pessoas. Você não vai ser capaz de conviver nem mesmo com a sua esposa. Deixa eu te falar, o egoísmo, ele destrói casamentos, separa pessoas. O orgulho divide casas. O orgulho divide famílias. O orgulho desfaz propriedades. Sabe por quê, irmão? Por causa das emoções. Maria foi levada pelas emoções. E sabe o que as emoções fizeram com Maria? Levaram ela a ficar em casa, fechada lá. Talvez alguém gritou: Jesus chegou! E ela, agora já é tarde, Lázaro já está enterrado até, não vou nem lá ver. O que eu vou fazer? Lázaro já está morto. Deixa eu te falar uma coisa. Não seja guiado pelas suas emoções, meu irmão. Suas birras. Só tem espaço para birra na vida de quem ainda não cresceu, de quem ainda não amadureceu.
Então eu acho que uma oração sincera que eu e você devemos fazer, se as emoções atrapalham a nossa vida, é o seguinte: Senhor, me faz crescer, eu quero amadurecer, eu quero ser acrescentado em maturidade no que diz respeito às minhas emoções. Eu não respondo certo. Eu, diante da pressão, eu espirro, eu explodo, eu faço coisas erradas. Esses dias atrás fui me encontrar com um amigo, numa reunião, e ele chegou lá dizendo que ele foi comer uma coxinha numa lanchonete, e quando ele mordeu a coxinha explodiu na boca dele. Coxinha, salgadinho. Explodiu, ele estava com o lábio todo cheio de bolha. Tinha óleo dentro. Falei, meu Deus, cara, o que é isso? Aí ele falou assim, pois é, fui comer a coxinha, e não foi só comigo não, o amigo que estava na frente também mordeu uma coxinha e explodiu também. Só que a dele foi por dentro. Falei, meu Deus, me fala onde é que eu vou passar longe das coxinhas explosivas. Né? Falei, misericórdia, no mesmo dia, 2, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Tem coisas, irmãos, que explodem na nossa boca, que causam um mal terrível. Deixa eu te dizer, a murmuração é assim, ela muda o seu falar. Esse irmão estava falando com dificuldade, porque estava cheio de bolha. Então, todas as vezes que os lábios se tocavam, ele sentia dor. E daí ele tinha que falar com a boca meio aberta, assim, ó. Ele não conseguia falar, com a boca batendo os lábios um no outro. Aí, então é o seguinte, eu comparo essa coxinha explosiva com a murmuração. A murmuração muda a sua fala. As pessoas, sabe, irmãos, que andam por esse caminho, elas têm uma tendência a ter a emoção conturbada. Então, quando aquelas pessoas estavam falando de morte ali naquele ambiente, era a morte que elas receberam. Enquanto elas estavam focadas na morte, Lázaro morreu, Lázaro morreu, Lázaro morreu, Lázaro morreu. Enquanto elas falavam de morte, Lázaro estava apodrecendo lá na cova. Mas quando Jesus chegou, o ambiente mudou. E deixa eu te falar, às vezes a gente olha para esse texto e fala, Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus não ressuscitou só Lázaro, não. Jesus ressuscitou também um monte de gente que estava morto andando ali, ó, com a fé morta, a fé amortecida, uma fé apagada. Eu estou te falando, irmãos, Jesus tinha tanta convicção do poder dele, que quando ele foi ressuscitar Lázaro, chamou pelo nome. Tem um escritor, não vou lembrar agora o nome dele, mas ele diz que Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele chamou Lázaro pelo nome, porque se ele não falasse nome algum, se ele falasse somente assim, sai da cova, saia da morte e venha para a vida, todos os mortos daquele cemitério teriam ressuscitado. Forte isso. Jesus falou, Lázaro, saia dessa cova. Então, quando Jesus ressuscitou, não foi apenas Lázaro. Ressuscitou aquele bando de gente que estava do lado, mortos também na sua fé. Havia um ambiente de murmuração, havia um ambiente de reclamação. Deixa eu te falar, tem casa que é assim, tem lar que é desse jeito. Uma vez eu preguei sobre família, num retiro de casais, usando o texto do endemoniado gadareno. E um dos textos, um dos tópicos era que ele morava no cemitério. Cemitério é lugar do quê? Morte, silêncio e ausência de sonho. Tem casa que é desse jeito. Tem ambiente familiar que é assim. Quando você vai chegando em casa e fala assim, ah, meu Deus do céu, chegou em casa agora, a casa toda para arrumar, as crianças daquele jeito, tem que fazer comida ainda, tem que fazer, ah, meu Deus, aí tem que chegar e dar banho em um e mandar outro, ou então, sei lá, tem que aturar minha esposa, ou tem que ver isso, ver aquilo, tem que arrumar não sei o quê. Tem gente que chega em casa com essa expressão negativa. E o que vai ser dentro dessa casa? Pelo amor de Deus, só morte, só tristeza. Sentam à mesa, não tem comunicação, não tem conversa, não tem alegria. Oh, meu irmão, expulsa esse espírito de morte da sua casa hoje. Repreende esse ambiente fúnebre.
Repreende essa comunhão de morte que existe. Misericórdia. Declare vida, professe vida. Agradeça a Deus ao chegar na sua casa. Louvado seja o Senhor, porque eu tenho uma casa. Obrigado, Senhor, porque eu vou chegar em casa e minha esposa vai estar lá, os meus filhos vão estar lá, porque hoje muitos maridos estão chegando na sua kitnet, porque foram expulsos de casa ou porque o casamento acabou. Louvado seja Deus que eu tenho minha casa, eu tenho minha família. Obrigado, Senhor. Quando você chegar lá, meu irmão, não importa a pressão do dia a dia. Sabe, deixa o seu casaco de patrão ou de funcionário pendurado lá na porta da empresa e vá para casa ser você. Vá ser você na sua casa. Ministre vida, ministre graça, ministre gratidão lá na sua casa. Para sairmos da cura para a morte, nós temos que viver um estilo de vida de ações de graça. Transforme a sua casa nesse ambiente, transforme a sua célula num ambiente de louvor a Deus por todas as coisas. Pare de reclamar e agradeça pelo que você tem, pela sua família. Encha a sua casa de ações de graças. Não esqueça de agradecer antes de coisas importantes. Por exemplo, vai comer. Não sei se você tem esse hábito, mas se porventura eu esqueço, eu tenho uma filha e um filho que me lembram. Papai já orou? Ô, filho, não, eu já ia orar já, calma. Né? Se tivesse uma arma, estava apontado na minha cara naquela hora. Né? Já orou, papai? Não, calma, cara, vou orar, vamos orar aqui. Né? Vamos orar em família. Então nós oramos todos os dias. Oramos, agradecemos pelo alimento. Louvamos a Deus pela vida da igreja. Louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores. E declaramos prosperidade e abundância em tudo. Sabe, deixa eu te falar. Preencha isso. Conquistou alguma coisa? Comprou algo bom, importante? Conseguiu? Teve uma grande conquista? Demonstre gratidão, pare de reclamar e passe a agradecer pelo que você tem. Terceiro benefício de ter um coração grato é que a ação de graças destrói o exterminador. O que é isso? Olha lá 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Diz assim, 1 Coríntios 10, 10, Novo Testamento. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo espírito exterminador. Meu Deus, deixa eu te falar, o diabo não tem poder para tocar em você, mas tem algumas palavras que saem da nossa boca que dão legalidade para alguns espíritos agirem ao nosso redor. A Bíblia diz claramente aí, isso aí não está em Levítico, não está em Deuteronômio, não está no Êxodo, não está no Antigo Testamento não, está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Então, assim como a gratidão abre a porta do céu para que Deus continue te abençoando, a ingratidão fecha as portas da bênção e atrai uma opressão sobre a sua casa e sobre a sua vida. Sabe, muitas vezes as pessoas pedem oração para Deus julgar uma causa na justiça, para vender o imóvel, pede para Deus muitos anos de vida, né, para livrar de uma enfermidade, e quando consegue a bênção, chama os amigos, faz um churrasco, compra refrigerante, faz salgadinho, e nem lembra de testemunhar que alcançaram aquela bênção por causa do Senhor. Muitas vezes nem o dízimo tira, nem uma oferta generosa dá ao Senhor. Sabe, querido, deixa eu te falar, muitas pessoas fazem votos a Deus diante de uma aflição, e nem cumprem com o voto. Deixa eu te falar, quer afastar o exterminador da sua vida? Aprenda 2 palavras que esse demônio não suporta ouvir. Sabe quais são as 2 palavras que esse demônio não suporta ouvir? Muito obrigado. Seja grato a Deus. Peça para que o Espírito Santo gere no seu coração a necessidade de agradecer. Se Israel se lembrasse das 10 pragas e que saíram ilesos de todas elas, sabe, que Deus promoveu prosperidade deles ao sair do Egito, porque os egípcios deram a eles ouro, prata, despojo, sabe, do livramento do Mar Vermelho, da destruição do inimigo maior. Sabe o que teria acontecido com Israel? Eles, na verdade, jamais teriam pecado como pecaram contra o Senhor. Mas as ações de graças livram você das obras do diabo na sua casa. E por último, o 4º benefício de ter um coração grato é que a ação de graça nos guarda e nos protege.
1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4 diz assim: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Deixa eu te falar, a oração de ações de graças santifica, guarda, protege. Para a equipe já subir. Uma das práticas cristãs que trazem muita provisão de guarda, de proteção, é dar graças a Deus antes de comer qualquer alimento. Eu não sei, né, eu já citei aqui, mas não sei se você tem esse hábito, né? Se você pratica isso na sua casa, na sua família, eu quero te aconselhar. Sabe, irmãos, tem coisas que se você comer, isso pode fazer mal a você. Mas a Bíblia diz que mediante a ação de graças, tudo isso é santificado. Veja que a Bíblia diz: pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela ação de graças, pela palavra de Deus e pela oração, é santificado. Quero pedir para você ficar de pé. Nós vamos orar, daqui a pouco nós vamos batizar os irmãos, em alguns minutos. Eu quero encerrar dizendo para você um texto de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Preste atenção. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com cânticos e hinos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que quem dá ações de graças é também cheio do Espírito Santo. Talvez você não sabia disso, mas todas as vezes que você fala, graças te dou, Senhor, por isso, por aquilo, você está sendo cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque isso te faz mais parecido com Ele. Consequentemente, você se enche mais dele. Tem muitas formas de ser cheio do Espírito Santo. Nós podemos orar em línguas, nós podemos louvar, nós podemos adorar, podemos cantar, falar a palavra, podemos obedecer a Deus no meio da tentação. Tudo isso nos faz ser cheios. Mas o que muitos não sabem é que a gratidão nos enche do Espírito. Sabe, irmãos, quando Deus encontra um povo grato, sobre esse povo Ele derrama do seu Espírito. Você já agradeceu a Deus pelo líder, pelo seu líder de célula? Você já agradeceu a Deus pelo seu pastor? Você já agradeceu a Deus pelo seu discipulador? Sabe, irmãos, pelos seus liderados, pela sua igreja. Tem gente que vive falando mal. Essas pessoas não são cheias do Espírito Santo. Guarde os seus. Alguém errou com você? Não fale mal. Guarde essa pessoa e trate diretamente com a pessoa que errou com você, que falhou com você. Quando Deus encontra um povo grato, esse povo recebe mais uma porção do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito tem uma atitude positiva. Ela não vive fazendo comentários negativos o tempo todo. Ela possui um falar em fé. Nada treina mais o seu falar do que o louvor, a adoração a Deus, do que a ação de graças. Nós temos que ter um coração grato por tudo que Deus nos dá. Você consegue imaginar uma pessoa que está orando em línguas e aí de repente começa a orar falando mal de alguém, falando mal dos irmãos? Não combina. Não combina. Deus quer mudar a nossa maneira de falar nesses dias. Eu entendo que Deus está mudando a sua maneira de olhar para a sua vida e para as coisas que acontecem com você. Deus quer dar a você motivos para louvar a Ele, para que você seja cheio do Espírito do Senhor. Amém? Você consegue fechar seus olhos e começar a agradecer a Deus? Comece a enumerar as coisas que você recebeu na sua vida. Comece a agradecer a Deus. Libere palavras, eu quero ouvir sua voz. Comece a agradecer ao Senhor. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te agradecemos por sua graça, por seu favor, por seu amor nas nossas vidas.
pela nossa família. Nós engrandecemos o Senhor por todo o bem que o Senhor nos dá, por todo o bem que o Senhor nos faz. Oh, te louvamos. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar. Por teu lugar te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.